Fala, Valos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu quero trazer a vocês um assunto que eu estou vivenciando na prática. Aquilo que muitas pessoas que conquistam o sucesso financeiro, elas fazem. E que frase que é essa? É a seguinte frase: cresça em silêncio. Ou melhor, aprenda a fechar a boca. Quando você cresce em um ambiente de pobreza, é muito comum você buscar por validação. É muito comum você ficar buscando o tempo inteiro mostrar para as pessoas que você tem capacidade, que você consegue aprender, que você, de alguma forma, é alguém que também pode adquirir habilidades. E isso demonstra uma certa carência da nossa parte e muitas das vezes faz com que a gente comece a mostrar aquilo que nós estamos fazendo o tempo inteiro em busca de validação e aprovação. E nesse exato momento eu comecei a perceber que eu estava me comportando dessa forma. Ou seja, eu começava a fazer uma mudança na minha casa, eu postava. Eu começava a estudar sobre algo, eu vou e postava. Eu começava a receber algum resultado, eu ia e postava. E essa semana eu comecei a perceber dentro de mim mesmo que vários projetos que eu comecei, e antes mesmo de eu começar a executar ou adquirir o hábito de manter-se firme dentro daquele projeto, eu ia e postava, eu ia e mostrava nas redes sociais, e depois de um tempo o meu cérebro ele perdia o interesse em continuar fazendo aquilo. Só que o que começou a gerar em mim grande conflito, confusão e até mesmo uma frustração foi que, pelo simples fato de eu chegar, por exemplo, em uma rede social e postar qual que era o meu próximo passo, eu gerava compromisso com pessoas que não estavam interessadas, que não estavam torcendo por mim, que de fato não estavam torcendo pelo meu crescimento e meu desenvolvimento, e sim só estavam ali de curiosas. E o grande problema de você começar a postar qual será o seu próximo passo, qual é o novo projeto que você está estudando, é que acontecem imprevistos no meio do caminho. E quando acontecem imprevistos no meio do caminho, você tem um insight, tem uma mudança, tem um contratempo, tem uma mudança radical, às vezes acontece uma situação em que você não poderá dar início àquele projeto, ou não poderá dar continuidade àquele projeto, automaticamente você fez um marketing gigante mostrando para todo mundo o que você ia fazer, e aí simplesmente do nada você não consegue realizar porque surgiu um imprevisto, surgiu um contratempo, e aí você gera o quê? Curiosidade nas pessoas que não estão torcendo por você e faz com que a tua imagem ela seja manchada, como um cara que fala demais e entrega de menos. E isso começa a gerar uma pressão sobre você, a qual, se você tivesse de boca fechada, você não geraria. E agora começa a fazer sentido para mim a frase que a maioria das pessoas que atingem o sucesso financeiro, elas falam, que é: cale a boca, cresça em silêncio e apenas apresente o resultado. Ou melhor, se torne tão bom em uma área em que os resultados eles se tornem impossíveis de serem escondidos. E eu dou graças a Deus porque eu estou vivenciando isso na prática, porque todas as vezes que eu faço as minhas orações, eu peço a Deus para me dar sabedoria. E agora eu estou começando a compreender que a sabedoria ela é adquirida na prática, ou seja, Deus ele vai começar a te colocar nos cenários para que você vivencie na prática, e dessas lições vivenciadas na prática você tira uma pílula de sabedoria, uma experiência. E é justamente por isso, uma vez que você entra no caminho do conhecimento, você é tirado da sua zona de conforto ou da zona de automatização, e você é colocado para fora de você em um cenário ao qual você consegue observar os teus comportamentos, ou melhor, as consequências das tuas escolhas. E aí você começa a observar, olha, esse comportamento aqui, na verdade isso aqui é uma carência disfarçada, é uma busca de validação, é uma tentativa de mostrar para alguém que você é alguém interessante, que você é alguém de valor, que você tem um propósito, sendo que na realidade o jogo é contra você mesmo, é contra a tua própria carne. Não é a tentativa de tentar mostrar para os outros que vai fazer você fazer alguma coisa. A tentativa de mostrar para os outros que você é capaz de fazer alguma coisa, isso gera em você uma busca por aprovação e por validação que na maioria das vezes se torna insustentável, porque você está sempre em busca de mais, enquanto o outro está vivendo a vida dele. E essa semana eu comecei a refletir sobre isso, comecei a fazer uma interiorização dentro de mim, identificando essas emoções, e eu falei, cara, eu estou carente. Eu estou tentando buscar validação através das redes sociais, mostrando o tempo inteiro aquilo que eu estou fazendo. E isso é um problema. Isso é um problema. E isso retrata muito a mentalidade de pobreza, a mentalidade de escassez. Então, de fato, eu estou aprendendo a vivenciar na prática, e não é fácil essa lição, e estou começando a compreender que, de fato,
Aquilo que é de relevante, eu tenho que fazer em silêncio. E à medida com que os resultados eles forem aparecendo, eles mesmos falarão por mim sem que eu precise estar demonstrando isso. E essa é a lição que eu gostaria de trazer para você, porque eu acredito que tem muita gente que está passando por essa mesma situação. E quando você começa a mostrar demais, literalmente você cria laços com as outras pessoas, essas outras pessoas começam a te pedir explicações, e às vezes você não consegue fazer a mudança necessária ou o ajuste necessário naquele exato momento, porque você já fez o marketing, você já fez a propaganda, e aí você às vezes não consegue mudar. E é justamente essa mudança que faz você ter uma, digamos assim, uma chance de romper, uma chance de conseguir buscar aquele resultado que você tanto quer. Só que, por você ter gerado compromisso com as outras pessoas, na tua cabeça você tem o dever de mostrar para elas que aquilo que você mostrou você tem que ir até o final, sendo que na realidade surgiu um imprevisto e te impediu de realizar aquilo. E é por isso que também, estudando perfis comportamentais, a gente vê que esse é um perfil de pessoas que elas são extremamente espontâneas, não é um perfil dominante, mas é um perfil um pouco abaixo do dominante, que são pessoas que elas têm uma grande facilidade de iniciar coisas, mas dificilmente elas terminam. E nós precisamos tomar o máximo de cuidado possível com esse tipo de comportamento. Então, o melhor conselho que eu poderia dar para mim mesmo, porque estou vivenciando isso na pele, e para alguém do futuro que esteja escutando essa minha mensagem quando esse vídeo chegar até você é: faça as coisas em silêncio. Não mostre para a maioria das pessoas aquilo que você está fazendo. Se possível, não fique postando o tempo inteiro nas redes sociais qual será o teu próximo passo. Simplesmente deixe que as pessoas descubram através dos resultados, eles se tornando altamente relevantes e sendo incapazes de se tornarem oculto ou de se manter-se oculto. Deixe que os resultados eles venham à tona por ele mesmo. Deixe que as pessoas descubram quais são as tuas habilidades no automático. É claro que nós precisamos mostrar em determinado momento, em determinado contexto aquilo que nós fazemos, mas não podemos mostrar tudo que nós estamos fazendo passo a passo e principalmente no início de tudo. É por isso que as pessoas que têm dinheiro, elas fecham a boca, elas executam e quando o resultado aparece, eles falam por si só. É por isso que tem gente que diz que existe um perfil comportamental de pessoas que não buscam por validação ou por aprovação. A realidade é que essas pessoas elas fazem um jogo rápido de que se elas ficarem mostrando para as outras pessoas em busca de validação, mas não conseguirem entregarem, elas fazem toda essa análise e essa soma dentro de rápidos segundos. E elas veem que não compensa ficar falando o tempo inteiro ou buscar por aprovação em terceiros. Mas elas mesmas se validam, mas elas têm essa chama de mover e começar a criar um novo projeto para também mostrar para as outras pessoas, só que elas entendem que o resultado traz muito mais satisfação do que simplesmente você ficar falando o tempo inteiro. É por isso que você tem que analisar aquilo que as pessoas fazem e não o que elas falam. Então, esse vídeo literalmente é uma lição de aprendizado para mim. Tudo aquilo que eu for fazer agora, eu vou mostrar o mínimo possível e vou executar o máximo que eu conseguir, a ponto de que os resultados eles comecem a falar por si só. E eu sou muito grato a Deus por estar aprendendo essa lição nesse exato momento, vivenciando na prática, ainda enquanto eu sou jovem, enquanto eu tenho tempo. Porque existe até um estudo científico que mostra que quando você pega um papel e uma caneta e você escreve nesse papel e nessa caneta aquilo que está se passando na tua mente, você tira da tua mente e joga para o papel e aquilo que estava na tua mente, ele sai automaticamente. E baseado nessa pesquisa, os cientistas eles explicam que o teu cérebro ele não sabe a diferença entre aquilo que é real ou aquilo que é para fazer e aquilo que já foi feito. Ele libera a mesma quantidade de dopamina. Então, quando você fala para o teu cérebro, é como se fosse que você já tivesse realizado. É por isso que quando a gente, por exemplo, tem ideia de conteúdo, a gente fica de boca fechada, liga a câmera e começa a falar. Porque se a gente começa a falar antes de gravar, ou às vezes começa a falar demais, a inspiração muitas das vezes ela sai. E aí quando a gente vai gravar, a gente encontra até mesmo dificuldade. Então, funciona a mesma coisa para a nossa vida. Primeiro, surgiu uma ideia, executa. Não fala, porque quando você falar, para o teu cérebro é como se fosse que você tivesse realizado. E quando a gente aplica isso para diversas áreas da nossa vida, é batata. Você vê que acontece a mesma coisa. Você vê que se repete esse padrão e parece que aquele teu projeto que tinha tudo para dar certo, que fazia sentido para você, você perde a motivação de continuar fazendo ou surge algum problema que dá zica naquele projeto, naquela tua ideia e sabota. E do nada você fica se perguntando, tá, mas por que não deu certo? É isso mesmo. Quando você fala, e não tem nada a ver com o pessoal fazendo mandinga, com o pessoal secando, oração contrária, ou até mesmo trabalho para poder parar, não tem nada a ver com isso. É cientificamente comprovado. Simplesmente o teu cérebro pregando peça em você mesmo.
E aí ele te paralisa, você fica sem saber o que fazer. Por quê? Falou demais, mostrou demais e esqueceu de executar. E quando você esquece de executar e fica só falando, é só teoria. É por isso que tem um ditado que diz que tem gente que fala demais e executa de menos. Então, fale menos e faça mais. Eu estou aprendendo essa lição na prática e sou grato demais por você estar aqui. Deixando seu like, se inscrevendo no nosso canal, comentando, compartilhando com os amigos. É sempre um prazer receber cada um dos senhores. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo vídeo e tamo junto, Vazas.